Vai gravando? Mateus capítulo 16, versículo 21. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler a santa e bendita palavra do Senhor. Grave direitinho aí, meu abençoado. Tem gente que eu mando gravar, chega quando eu chego em casa para conferir, só misericórdia. Parte faltando de mensagem, ele bola a mensagem toda. Mas Deus vai te dar graça aí. Mateus capítulo 16, versículo 21, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Pai querido, meu Deus amado, meu Deus todo-poderoso, Senhor, estou aqui nesta noite, Pai querido, Senhor, para pregar a Tua palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor já falou aqui nesta noite, Pai, por intermédio do louvor. Eu creio que o Senhor já falou nesta noite, Senhor, por intermédio, meu Deus, das oportunidades. Eu creio que o Senhor já falou aqui nesta noite, porque o Senhor não usa só um vaso, mas o Senhor usa vários vasos. E eu creio que nesta noite, Pai, a Tua voz já ecoou sobre este lugar, mas aqui está a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, da mesma forma que o Senhor falou, por intermédio de cada filho Teu, que cantou, que pregou, que teve a oportunidade, meu Deus, vem falar aqui nesta noite também, Senhor. Ó Deus, por intermédio da Tua palavra nesta noite, meu Pai, eu já peço que o Senhor acampe anjos sobre este lugar, Pai, anjos com espada de fogo, meu Deus amado, para se qualquer demônio atrevido tentar, Senhor, Pai, vir roubar a palavra do coração dos Teus filhos nesta noite, meu Pai, eles venham ser queimados pelo poder da Tua glória, que nesta noite a Tua glória venha ser manifesta sobre este lugar, e a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha assim, meu Pai, penetrar, Pai querido, das juntas e medula dos Teus filhos, fortalecendo, dando ânimo, impactando, fortalecendo cada um dos Teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aí não pode, fora só que você quiser passar pela igreja toda. Aleluia. Querido e amada igreja do Senhor Jesus Cristo, cientificamente é demonstrado que nós, seres humanos, temos uma tendência de esquecimento fácil. Cientificamente mostra isso, que nós, seres humanos, temos essa tendência de esquecer fácil. Quem aqui nunca se esqueceu uma chave? Quem aqui nunca se esqueceu algo que, saindo de casa, você chegou e você esqueceu? Muitas vezes uma luz acesa, muitas vezes uma panela no fogo, muitas vezes você esquecer várias coisas, que você chegar e falar: rapaz, será que eu me esqueci isso? Será que eu me esqueci aquilo? Quantas vezes você não se esqueceu de um compromisso, que às vezes você tinha um compromisso, e você chegar e você falar: rapaz, eu tinha aquele compromisso, me esqueci do compromisso. Você tinha até uma conta mesmo para você pagar, e passando da data de você pagar aquela conta, você falar: rapaz, eu tinha aquela conta para pagar, e passou. E cientificamente nós temos essa tendência, e vemos aqui diante da palavra do Senhor, vemos aqui diante da Bíblia, que aconteceu também, por um homem ter essa tendência de esquecimento, teve essa tendência
também diante da Bíblia de esquecimento. Vemos aqui em Gênesis capítulo 38, a Bíblia vai nos dizer que ali Judá pega seu filho primogênito e coloca ali para casar com Tamar. E a Bíblia fala que o filho primogênito ali de Judá era mau diante do Senhor. E a Bíblia fala que o filho de Judá, ali sendo mau diante do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Deus ali mata ele. E a Bíblia vai dizer que ali Judá pega seu outro filho e coloca ali para se casar com Tamar. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o outro filho de Judá também era mau diante do Senhor, porque ele ali coabitava com Tamar e ele derramava seu sêmen na terra para não engravidar Tamar. E a Bíblia fala que Deus também mata ali o filho de Judá. E Judá só tinha uma criança pequena. E ali a Bíblia vai nos dizer que ele promete a Tamar que quando seu filho crescesse, que daria Tamar. Mas a Bíblia vai nos dizer que o menino cresce e ele ali esquece de dar o filho dele a Tamar. E a Bíblia vai nos dizer que Tamar, vendo que o filho dele já era grande, que ele tinha esquecido, Tamar fica sabendo que ele iria estar ali em um determinado lugar. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher chega ali na esquina, tira sua roupa de viuvez e coloca ali uma roupa como se fosse uma prostituta. E a Bíblia vai nos dizer que ali ele se envolve com ela e ali ele fala que iria pagar ela. De que forma poderia pagar ela? E ali ele fala com ela que iria mandar cabrito para ela, e ela fala: de que forma você pode colocar aqui de garantia para mim? E a Bíblia fala que ele dá um anel e dá um cajado ali a ela. E ela some daquele lugar. E ele manda um cabrito para aquele lugar. Manda o servo dele mandar o cabrito para aquele lugar. E não encontra mais ela ali presente. E a Bíblia mostra que ali a barriga dela começa a crescer. E chega para ele ali, mostrando que ela estava grávida. Falando: ó, Tamar adulterou, ela engravidou. E ele dá uma ordem para matar ela. Só que ela fala o quê? O homem que eu engravidei deixou esses pertences na minha mão. De que esse pertence? E ele vê que aquele pertence era dele. E ele fala: ela é mais justa do que eu. O esquecimento que ele teve, que levou essa consequência que aconteceu na vida dele. Vemos também aqui diante da Bíblia, em Jeremias capítulo, versículo 2, que a Bíblia vai nos dizer que Jeremias capítulo 2, versículo 32, que diz assim: porventura esquece-a a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sedais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim inúmeras vezes. Olha o que Deus está falando. Deus está colocando aqui um esquecimento do povo de Israel, que o povo de Israel tinha esquecido dele. Quando o profeta Jeremias vai ali falar aqui, está no contexto que o povo de Israel tinha esquecido de todo o benefício que Deus tinha feito ao povo de Israel, todo o benefício que Deus tinha feito àquele povo, todo o benefício que Deus tinha tirado aquele povo do Egito, todo o benefício que Deus tinha sustentado aquele povo do Egito com maná, todo o benefício que Deus tinha tirado ali o povo de Israel da garra de Faraó.
Egito, 400 anos gemendo, e Deus pega, tira aquele povo do Egito. Mas a Bíblia mostra aqui que o povo de Israel esqueceu de tudo que Deus tinha feito, todos os grandes feitos que Deus tinha feito ali para o povo de Israel. O povo de Israel tinha esquecido daqueles feitos. Aí vemos aqui mais de Jeremias 3:21, que Deus falou ainda mais: no lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos aflitos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. E aqui em Jeremias capítulo 12, versículo 13, fala assim, porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não têm águas vivas. Olha o que o profeta Jeremias vai até aquele povo, falando que aquele povo tinha esquecido de Deus e tinha cavado cisterna rota. Aquele povo começou a se esquecer do Deus vivo, do Deus de Israel, que tinha assim abençoado eles, que tinha livrado eles do Egito, e começaram ali a adorar outros deuses, começaram a se esquecer. Meus irmãos, olha aqui, olha o que eu falei, que cientificamente, aleluia, mostra que nós temos a tendência de se esquecer, e o esquecimento na nossa vida é tão perigoso que pode nos levar até a gente pecar contra Deus, como o povo de Israel aqui pecou contra Deus, se esquecendo de todos os benefícios que Deus tinha feito o povo de Israel. E muitas vezes na nossa vida é isso. Quantas vezes nós esquecemos, você esquece, nós nos esquecemos de uma porta aberta que Deus nos abriu, de um livramento que Deus nos deu, de tantas bênçãos que Deus nos deu, mas muitas vezes nós esquecemos disso, e muitas vezes fazemos como o povo de Israel, murmurar, fazemos como o povo de Israel, desagradar a Deus, porque o que? O esquecimento vem na nossa vida. Que grandes feitos Deus tem feito, que grandes feitos Deus fez na sua vida, que grandes feitos Deus faz na nossa vida. Quem pode dar um grito de glória a Deus? E como não falar? E como não falar de José? Não é verdade? A Bíblia fala que José cai ali na prisão, e a Bíblia fala o quê? Que dois copeiros tiveram sonho, e a Bíblia fala o quê? Que José interpretou os dois sonhos ali do copeiro, e todos os dois sonhos que José fez se cumpriu. E José falou o quê? Quando você sair daqui do Egito, daqui dessa prisão, melhor dizendo, lembra-te de mim. Mas não foi assim que aconteceu. Quando o copeiro saiu, que voltou seu trabalho diante ali de Faraó do Egito, ele não lembrou mais de José. O esquecimento veio na vida dele, ele não lembrou mais de José. José ficou esquecido. Olha a tendência que nós temos de esquecer. E ali o copeiro foi beneficiado pela interpretação do sonho de José, mas ele ali esqueceu de José. Mas ainda que ele esqueceu, Deus não tinha esquecido, porque Deus tinha plano na vida de José. O homem pode esquecer, o homem pode ter a tendência de esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece porque Ele é Deus. O homem pode esquecer. Muitas vezes você pode pensar: meu Deus, e a promessa? Meu Deus, e a promessa que o Senhor me fez, que tem 10 anos? Meu Deus, e a promessa que o Senhor me fez, que tem 5 anos? Meu Deus, e a promessa que o Senhor me fez de uma casa própria? Meu Deus, e a promessa que o Senhor me fez de um carro? Meu Deus, e a promessa que você me fez? Você pode até esquecer que é falho e pecador e tem a tendência de se esquecer, mas o Deus de Israel, Ele não
Quem pode dar mais um grito de glória a Deus aí? Quem pode adorar Ele aí? Alabaxanda, alabacanda, alabaxandarai. Aí você vê como Deus é tão tremendo e poderoso, que Deus, sabendo essa tendência que o homem tem de esquecer, você está entendendo? Aí Deus pega aqui, Isaías capítulo 49, versículo 5, Deus pega e faz uma metáfora. Aqui, Isaías capítulo 49, versículo 15. Aí Deus pega, sabendo que o homem tem essa tendência de esquecer, aí Deus pega aqui e faz uma metáfora aqui como uma mãe grávida, e diz assim, ó: porque uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, e que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquece, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Alabaxandarai. Olha como Deus é tremendo. Deus, sabendo que nós, seres humanos, temos a tendência de se esquecer, aí Deus faz aqui uma metáfora falando, ainda que o homem ele tem a tendência de se esquecer, mas todavia, olha que ele fez uma comparação aqui forte. Ele fez uma comparação de uma mãe, porque é difícil até o que? Uma mãe esquecer do seu filho, não é verdade? É difícil uma mãe esquecer do seu filho, e ele faz essa metáfora aqui, colocando a mãe, colocando ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, todavia ele não ia se esquecer, todavia ele não se esquece, porque ele é Deus. É para você se alegrar nesta noite, sabendo que ainda que o homem se esqueceu de você, ainda que aquela pessoa que te prometeu algo se esqueceu de você, mas nesta noite o teu Deus está te dizendo: eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço de ti. Ai, te provanai, alabaxandarai. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, ele não se esquece de ti. Fale com o dedo de profeta com autoridade para ele aí. Diga: meu irmão, ele não se esquece de ti, ele não se esquece de ti. Ai, calabaxandarábia. Ai, te provanai. Aí vemos aqui diante da palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 em diante. Deus se lembra do povo dele que estava no Egito, cativo 400 anos, e Deus manda Moisés e tira o povo dele de lá das garras de Faraó. Vemos aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Deus se lembra de Noé, quando deu aquele dilúvio e toda a terra ficou ali alagada, e a Bíblia fala que passando 40 dias com a terra toda alagada, a Bíblia fala que Deus se lembra de Noé e faz a água ali descer, aleluia, a água secar, porque ele tinha lembrado de Noé e sua família. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Deus se lembra de Abraão, aleluia, e livra Ló ali da destruição de Sodoma e Gomorra, e tira Ló ali da destruição de Sodoma e Gomorra. Vemos que o homem ele pode se esquecer, mas Deus ele não se esquece, porque como está escrito na palavra dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor, não cumpriria o Senhor, diria o Senhor, e não velaria o Senhor, porque ele não se esquece, ele não se esquece. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Alabaxandarai. Ai, calabaxandarai. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 e 20. Deus se lembrou de Ana.
quando Ana estava ali, sempre aos pés dele clamando, querendo um filho, e Deus se lembrou de Ana, e abriu o ventre de Ana, e deu Samuel que foi profeta e juiz de Israel, aleluia, mostrando que Deus, Ele não se esquece. Quem pode dar glória a Deus? Ai, calabachandarai. Aí você pode falar, meu irmão, mas esse texto, o qual você falou, esse texto o qual nós lemos, de Mateus capítulo 16, versículo 21, tem o que a ver com esquecimento? Você vai ver que tem a ver. A Bíblia aqui, ó, Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha que Jesus estava ali, Jesus ficou ali 3 anos com o discípulo, 3 anos e um pouquinho com o discípulo. E o que? Quando ele estava já para ser morto, quando ele estava para padecer, aí o que? Ele começa a reunir os seus discípulos e começa a falar com os seus discípulos: olha, o seu mestre que ficou com vocês esse tempo todo, o seu mestre que ficou com vocês esse tempo todo, instruindo a vocês, ensinando a vocês, olha, o seu mestre, nesse instante, daqui um pouquinho de tempo, vai ser entregue na mão dos pecadores. Olha que Jesus começou a falar com eles. E Jesus não falou com ele só uma vez, não. Vemos aqui, ó, Jesus falou com eles em Mateus 21, Mateus 16, 21. Jesus falou com ele em Mateus 17, 22. Mateus 17, 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matar-o-ão ao terceiro dia e ressuscitará. Jesus falou com eles também aqui em Mateus capítulo 20, versículo 17, assim, ó. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que eles escarneçam e açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou com eles também de novo em Mateus 26, alabacanta, alabaxandarai. Mateus 26, versículo 2: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus falou com eles de novo, capítulo de Mateus 26, aqui 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós a Galileia. Olha que Jesus, antes de morrer, estava ali lembrando a ele, falando com ele: olha, o seu mestre vai ter que morrer, é necessário que seus mestres morram, mas no terceiro dia ele tem que ressuscitar, no terceiro dia vai ressuscitar. E olha que Jesus falou com ele, não foi nenhuma e nem 2 vezes. Vemos aqui que do capítulo 16 até o capítulo 26, Jesus falou as 5
vezes com ele. É necessário, meus irmãos, mas a Bíblia vai nos dizer que depois que Jesus é entregue na mão dos pecadores, a Bíblia vai nos dizer que depois que Jesus ali é açoitado, depois que Jesus ali é chicoteado, depois que Jesus é levado pela rua de Jerusalém, depois que Jesus padece todas aquelas coisas, a Bíblia vai nos dizer que ali, depois que Jesus morre, eles ali esquecem de tudo que Jesus tinha falado, eles esquecem de tudo que Jesus tinha falado com ele, e eles começam a se entristecer, eles começam a chorar, eles começam a se desesperar, e vemos isso, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Alabaxandarai. Vemos isso, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que vai aqueles dois discípulos no caminho de Emaús ali conversando, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus se coloca ali diante daqueles dois discípulos e fala com aqueles dois discípulos: o que é que vocês estão conversando? E os discípulos olham para ele: só você é peregrino aqui em Jerusalém, que você não sabe das coisas que estão acontecendo? Aí Jesus chega para ele: o que? Ele fala: o Cristo, Jesus, poderoso em palavra, poderoso em obra, aquele que operava muito milagre, ele foi entregue na mão ali dos romanos e mataram ele. Nós pensávamos que ele era Cristo, nós pensávamos que ele ia restaurar Israel. Alabaxanda, alabacanta, alabaxandarai. E a Bíblia fala que quando ele fala isso para Jesus, Jesus chega e fala com ele: vem cá, o que foi que os profetas falaram? Vem cá, o que foi que os profetas falaram? Vem cá, o que foi que os profetas falaram na Escritura? Os profetas não falaram que não era necessário que o Cristo padecesse? Os profetas não falaram que o Cristo tinha que morrer? Não era necessário que ele morresse? Ou seja, Jesus estava trazendo a lembrança para eles ali, o que eles tinham ouvido, de tudo que Cristo tinha falado. Mas o homem com a tendência de se esquecer, e ali se esqueceu, mas Jesus estava ali lembrando a ele. Alabaxandarai. Ai, labacanta, alabaxandarai. E ali, meus irmãos, os discípulos se esqueceram. Mas você vê que Deus é tão maravilhoso, que Deus, sabendo a tendência do homem se esquecer, sabendo que o homem ali, que os discípulos iam se esquecer das coisas que Jesus tinha ensinado, ia esquecer das coisas que Jesus tinha falado. Aí aqui em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16, Jesus chega para o seu discípulo e fala isso aqui, ó. João capítulo 14, versículo 26. Jesus chega para o seu discípulo e fala isso aqui, ó. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Aleluia! Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus, sabendo que os discípulos ali iam esquecer de tudo que ele tinha ensinado, de tudo que ele tinha pregado, de tudo que eles tinham vivenciado, Jesus falou: não, eu não vou deixar só ele na mente humana, eles guardar isso não. Eu vou mandar, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador para estar com ele, porque tudo que eu não tenho ensinado a ele, tudo que eu tenho pregado a ele, o Espírito Santo vai lembrar eles. O Espírito Santo vai lembrar ele de tudo que eu tenho falado. Quem pode dar um grito de glória a Deus e se coloca de pé, se fica aqui dentro. Alabaxanda, alabacanda, alabaxandarai.
Ai, deprovanai. Alabacanta, alabachanda, alabachandarai. Comece a adorar o Senhor Jesus Cristo, porque a presença dele está aqui nesta noite. Alabachúria, alabacanta, alabachandarai. Ai, deprovanai. Alabacanta, alabachandarai. Oh Espírito Santo de Deus, meu Pai querido, meu Pai, nesta noite, Senhor, glorifica o teu santo nome. Se nós fôssemos falar aqui, meus irmãos, ali poderia falar ainda muitas coisas, mas sim, sabemos do horário também, né? Mas eu quero deixar nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vos lembrará todas as coisas, ainda que sua mente humana venha se esquecer, mas todavia o Espírito Santo vai lembrar. Quantas vezes eu vou saindo de casa esquecendo uma coisa, quando eu chego na porta eu lembro aquela coisa que eu me esqueci, aí eu chego e agradeço, obrigado Espírito Santo, volta e pega aquela coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele por intermédio de Jesus, ele se encarregou isso, de lembrar a nossa vida, de lembrar seu povo, de nos lembrar de todas as coisas. Aleluia. Para nós encerrarmos, eu quero fazer duas orações aqui. Hoje é culto de libertação. Você vai colocar na sua mão, na sua cabeça. Eu vou orar aqui, né? A gente vai orar clamando, fazendo clamor, repreendendo todo mal, obra de bruxaria. Porque você sabe que obra de bruxaria contra o cristão, contra a igreja, o diabo manda a nossa família. Você vai repreender todo mal contra a sua família, contra o seu esposo, contra a sua filha, contra seu filho. Você vai repreender todo mal. E outra oração que eu quero fazer é por cura. Pela misericórdia do Senhor, se quem quiser acompanhar meu canal lá no YouTube, lá, Evangelista Gel Augusto, você vai ver lá muitas curas, muitos milagres, pessoas que não enxergavam, enxergando, mulher que tinha nódulo no seio, o caroço depois da oração, o caroço sumindo na hora, pessoa, problema de coluna, que a SAMU tirou de casa, dentro de casa carregado, que a mulher não aguentava da coluna, depois da oração ela correu comigo dentro de casa, muitas curas, muitos milagres. Então se você está aqui nesta noite, você fala: irmão, eu tive um acidente no mexo direito dessa perna, no mexo direito desse braço. Você vai vir aqui na frente e a gente vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai mexer essa perna, você vai mexer esse braço hoje. Você fala: irmão, escuta um pouco do ouvido. O que você, mulher, vocês mulheres aí, que mulher às vezes fica até com vergonha dessas coisas, né? Mulher às vezes tem mioma, tem nódulo e fica ali quieta, não fala. Mas você ser curada é melhor do que você esconder, né? Eu conheço uma irmã mesmo, que ela tinha um mioma, que a barriga dela era muito grande, e as pessoas achavam que era mesmo, mas era mioma, e nem os filhos dela, ela falava que ela tinha esse mioma. O que aconteceu? Ela morreu, entendeu? Morreu. Se ela tivesse falado, ela podia estar até viva aí, ia no médico, mioma, faz cirurgia, entendeu? Mas o que? Ficou ali guardada ali, morreu. Então se você tiver alguma dor, você tiver algum problema, que você acha: não quero oração, vem aqui na frente. Aliás, vem todo mundo aqui, vem aqui todo mundo para frente aqui, fica aqui. Todo mundo fica aqui, a gente vai fazer essa oração logo, com a mão da cabeça, para encerrar todo mundo logo aqui. Vai logo. Deixa os adultos primeiro. Deixa os adultos primeiro.